Ação para mais um estudo na Palavra de Deus e espero e esperamos que esses estudos, essas pequenas matérias resumidas, possam assim ajudar alguns irmãos, algumas irmãs, pastores, ministros, e assim estamos aqui para ajudar e ser ajudados também. Deus abençoe todos os nossos inscritos no nosso canal. Mensagem fundamental. Nós estamos ali no Tabernáculo A Voz de Deus, em Sarzedo e em Birité. Em Sarzedo, na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, número 84, no bairro Serra Azul. E em Birité, nós também temos o tabernáculo na rua Senador Queiroz, número 355, no bairro Jardim das Rosas, né? Em Sarzedo, os cultos são todas as quintas às 19h30 e domingo às 18 horas. E em Birité, aos sábados, todo sábado às 19 horas. Você é nosso convidado, se você estiver aqui nas redondezas da região metropolitana de Belo Horizonte, você é nosso convidado a estar conosco, né? Então, você que não é ainda nosso inscrito no nosso canal, aproveite, faça a sua inscrição e inscreva em nosso canal. Pois bem, vamos seguir então aqui com o nosso tema, né, que estamos falando sobre ele, sobre casamento e divórcio, né? Muitas pessoas considerando o fato, considerando o tema, né, que é de muita relevância e muito importante na vida de cada pessoa, né? E casamento e divórcio é um assunto que é muito abrangente, principalmente em nossos dias, né? Nós estamos vivendo em um tempo de casamento e divórcio, um tempo em que foi profetizado, foi dito que, assim como foi nos dias de Noé, seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. A condição do mundo antediluviano, a condição da sociedade, a condição das pessoas, principalmente com problemas de mistura, problemas de relacionamento, problemas de casamento e divórcio. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o tema nesta matéria, nesta 20ª matéria, é sobre o seguinte: a mulher trair, o homem trair a sua mulher, ou a mulher trair o seu marido, ele pode deixá-la e casar com outra? Ela pode deixá-lo e casar com outro? Então, é isso que nós vamos falar aqui nas Escrituras, e nós vamos também falar também dentro da mensagem, né? Apesar de conta que esse assunto já está um pouco repetitivo, né? Mas somente para os irmãos entenderem, né? Muito bem, meus amigos, eu estou aqui com o livro de São Mateus, no capítulo 19, no versículo 1 a seguir. O Senhor Jesus Cristo está falando acerca do divórcio. No capítulo 19, no versículo 1, está escrito assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. E chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito repudiar, em outras palavras, se separar, em outras palavras, divorciar. É lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo, não.
por qualquer motivo, não, só existe um motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea o fez? E disse-lhe: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Jesus: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, meus amados e preciosos irmãos, companheiros, que nos acompanha aqui nesse simples canal, onde nós expomos essas matérias. E graças a Deus que nós temos a revelação dada a um profeta que Deus nos deu, revelando todas as coisas que estavam embaraçosas durante o período das eras da igreja, durante um período em que a igreja estava experimentando o pior de seus males, que era as interpretações humanas, que deu lugar a várias doutrinas e vários ismos, e vários dogmas, e vários credos, e várias formas de crença, formas de verem, formas de atuarem, formas de agir em cima daquilo que estava escrito. E por aí estava uma confusão generalizada. E Deus, através da sua misericórdia, já profetizada e prometida, que nos últimos dias ele estaria nos visitando através de um ministério das quais nos traria de volta a palavra original, nos traria de volta ao centro da palavra, nos traria de volta a revelação correta da palavra. Isso estava prometido para vir nos últimos dias, que é um assunto que eu vou entrar depois, em outra matéria, em outra ocasião, se Deus assim permitir. Então, o casamento. O casamento, ele, para qualquer raça, para qualquer crença, para qualquer fé, o casamento, para qualquer etnia, ele é universal. O casamento, para qualquer raça debaixo do céu, ele é visto para Deus como único. Não importa, né? Não importa qual seja a crença, qual seja a fé. O casamento é a união entre duas pessoas, entre um homem e uma mulher. E, no entanto, para qualquer religião, para qualquer sociedade debaixo desse céu, qualquer etnia, qualquer crença, o casamento ele é universal. Então, quando Jesus Cristo falou lá em Gênesis, deixará o homem, seu pai, sua mãe e se unirá à sua esposa. Quando Jesus Cristo falou aquilo lá no Jardim do Éden, quando Jesus falou isso lá no Éden para Adão e Eva, ele estava falando para todos que viessem após eles. Então, desde que quando esse homem e essa mulher se unem, né, e vivem como casados, que vivem, né, eles estão casados perante Deus, né? Desde que esse homem já a tomou, desde que essa mulher já o tomou, perante Deus eles são casados, né? Mas existe a forma certa para isso acontecer, o casamento e tudo e tal. Hoje que está essa banalização, essa coisa horrível hoje que estão fazendo com esse
com esse voto sagrado que Deus fez na união de um homem e uma mulher, construindo-se uma família desde Gênesis. Hoje banalizou tudo, hoje eles mudaram esses termos, né, para ficante, para amante, para isso, para aquilo outro e tal. Está tudo uma corrupção generalizada. Hoje nem mais adota o casamento, né? Como ele é no princípio, como ele começa, né? Até chegar o momento de casar. Então, nós observamos aqui nas Escrituras que não existe em lugar nenhum nas Escrituras, não existe lugar nenhum nas Escrituras onde a Bíblia diz que um homem deve deixar sua mulher ou a mulher deve deixar seu homem para casar-se com outro, onde houve uma traição. Ambos, um ou com outro. Não existe escritura, principalmente no Novo Testamento. Não existe escritura nenhuma onde diz que um homem pode casar de novo, sendo casado, da qual teve uma traição no casamento. E em nenhuma escritura também existe a escritura onde diz que a mulher deve deixar o marido porque ele o traiu e casar com outro. Não existe escritura para isso. Não existe escritura onde diz que a mulher deve deixar o marido se caso ele vier a trair e casar com outra, né? Não existe escritura nenhuma onde o homem deve deixar sua mulher porque ela o traiu e casar com outra, e assim por diante. Então não existe nenhuma escritura. A única escritura que nós temos aqui, onde dá ao homem o direito para que possa, de novo, ter um novo casamento, é se, a não ser, como disse Jesus, a não ser por causa de prostituição. Que é uma das coisas que as pessoas não entendem, não conseguem correlacionar o que é prostituição e o que é adultério. Então as pessoas não existem. Não existe nenhuma escritura onde diz que a mulher pode arrumar outro marido depois que pegou seu marido em adultério. E nem existe nenhuma escritura onde diz que o marido pode deixar a esposa porque ela está em adultério e casar com outra. Também não existe. Não tem nenhuma escritura isso. A única escritura onde a Bíblia diz que o homem pode ter o direito de casar novamente em Mateus capítulo 5, verso 32, 22, uma coisa assim, e Mateus capítulo 19, onde nós acabamos de ler. Então, essa é a única escritura, a não ser, o motivo é esse, a não ser por causa de prostituição. A pergunta foi bem incisiva, foi bem direta. Os fariseus, os sacerdotes, perguntaram: é lícito repudiar a nossa mulher por qualquer motivo? Vejam bem. Então não existe motivos no plural. Existe o motivo no singular. Existe apenas uma maneira. É se aquela mulher foi infiel antes dos seus votos para o marido. Isto é, se a mulher foi infiel, ou seja, antes dos votos, antes de fazer os votos para o seu futuro marido, ela não confessou, ela não disse para ele que ela não era mais pura, que ela não era mais uma virgem, que ela não era mais uma moça, que ela tinha sido tocada, que ela tinha sido saído com outros homens. Então, ela tinha atos de prostituição, de fornicação. Ela não era casada, ela era solteira. Uma pessoa solteira não comete o ato de adultério, só que é casada, sabe? Somente aquela que já tem os votos sobre ela. Mas antes dos votos, não. Antes dos votos, a mulher deve confessar ao seu marido. Antes que ele a tome, antes que ele faça os votos, antes que ele a tome como a sua esposa, ela deve chegar para ele e dizer: querido, você está me recebendo como sua esposa, que será a futura mãe dos seus filhos,
e tal, e tal, e tal. Porém, eu tenho que confessar algo. Eu não sou assim tão pura como você talvez pensa. Eu não sou assim tão pura como você talvez pensa. Eu não sou mais virgem. Eu já fui de outro homem. Eu já fui tocada por outro homem. E você deve saber disso. Você deve saber. Ela está confessando para ele, abrindo-se para ele. Então, quando essa moça faz o voto para ele, sem esse homem saber que ela já teve outro homem lá atrás, antes do casamento, e ele está tomando-a como se não tivesse, como se ela nunca tivesse, aí, se ele descobre lá na frente, como diz o profeta, como diz o mensageiro, ele tem o direito, biblicamente falando, de repudiá-la e assim casar-se com outra. Ele tem o direito. É um direito. Porém, não quer dizer que ele tenha que fazer assim. É um direito dele, porém não quer dizer que ele tem que fazer assim. Por quê? Se existe ali nesse relacionamento um amor, se existe ali uma compreensão, uma unidade, um companheirismo, né? Se já tem filhos envolvidos também e outras coisas mais, né? Então, se ele ama ela, ele pode perdoá-la, ele pode dizer, ó, querida, eu gosto de você e tal, não foi correto o que você fez comigo, não foi correto, você deveria ter sido verdadeira comigo lá atrás e tudo, mas tudo bem, eu te perdoo, né? Eu te perdoo, já está no passado, eu te perdoo. Então segue em frente, vai viver a sua vida, entendeu? Então vejam bem, então nós podemos observar nas Escrituras que não existe lugar nenhum nas Escrituras onde a mulher traindo o seu marido, ele tem o direito de casar novamente, porque ela já é casada com ele, ou seja, não teve nada que se acertar aqui atrás. Então, o ocorrido está aqui na frente. O ocorrido está aqui na frente. E por quê? Porque já passou desse detalhe, já passou dessa parte. Agora, se a mulher trai o marido, e se essa traição faz com que ela tenha um arrependimento e faz com que ele tenha um amor por ela para perdoar, isto é, se ele perdoar, se ele perdoar. Se ele perdoar. Por quê? Porque nós temos que estar a par das nossas escolhas. São nossas escolhas. E o profeta diz, o irmão Branham, que casamento é uma construção, é uma experiência, mas é uma revelação. O casamento é uma revelação. E o profeta irmão Branham disse que você não deve tomar essa mulher, e nem essa mulher deve tomar esse homem, a não ser que tenha orado bastante, orado, até Deus responder e dizer, seu marido, eu estou te dando como seu marido, eu estou te dando como sua esposa, é sua esposa. Porque casamento é uma revelação. Existem muitos casais que estão vivendo dentro de uma vontade permissiva e não dentro de uma vontade perfeita. Muitos casamentos. Existem muitos homens e muitas mulheres sofrendo pelas suas escolhas erradas. Existem muitos homens, muitas mulheres cristãs, fiéis à causa, mas estão sofrendo na pele, sofrendo por causa da falta de oração, por falta de direção do Espírito Santo. Foi mais por causa da carne, foi mais por causa do penteado, foi mais por causa dos bens materiais, foi mais por causa do nome, foi mais por causa da riqueza, da fama. E relacionamento não é isso, não é isto. Então, um casamento ele pode muito bem cooperar para um bom engajamento aqui na Terra, construindo assim um pilar familiar, como também um mau, péssimo casamento pode também piorar as coisas para essa pessoa, pode até atrapalhar a vida dela em termos de salvação, vamos dizer assim. Então, não existe, você pode procurar a Bíblia de canto a canto, você não vai encontrar nenhuma escritura onde diz que a mulher que traiu o marido tem o direito de deixá-la e casar com outra. E o homem que traiu a esposa, a mulher tem o direito de deixá-lo e casar com outro. Não existe escritura para isso. Existe a escritura assim, quando se fala dela e não dele. A não ser que
haja uma prostituição, a não ser que houve prostituição, a não ser que houve uma prostituição, a não ser que esta mulher que agora é casada, descobriu-se que no tempo dos seus votos não foi fiel ao seu marido. Há muitas pessoas não vão entender isso, porque isso aqui é para cristãos, isso aqui é para pessoas cristãs. Essas verdades são para quem aceita a verdade. Essas verdades é para quem está na verdade. Essa verdade é para quem tem a Bíblia, tem a palavra, crê na palavra. Então isso aqui que eu estou dizendo, para muitos soa como ridículo, até mesmo para crentes. Até mesmo para crente da mensagem. Soa como ridículo. Soa como ridículo. Ah, isso é ridículo, ridículo. Ridículo? Ridículo é ficar fora da Bíblia. Ridículo é rejeitar o que está nas Sagradas Escrituras. Ridículo é você tomar essas coisas e fazer delas como se nada acontecesse lá no final. Porque o problema não é aqui agora, o problema não é agora, o problema agora está tudo bem, está todo mundo se divertindo, está todo mundo alegre, está todo mundo fazendo o que bem entende, mas existe o ajuste final, existe o acerto de contas, e a nossa vida tem que estar pautada aqui. Nós seremos julgados segundo as nossas obras que fizemos no corpo por meio desta palavra. Então observe que nós estamos vivendo em tempo difícil. Então, essas verdades bíblicas reveladas pelo mensageiro é para a igreja, é para o povo de Deus entender que deve ser assim. É para a igreja do Deus vivo entender que deve ser assim. Se nós temos dentro da igreja, se nós temos dentro da mensagem, dentro do companheirismo, homens e mulheres passando sufoco, passando mal, passando por problemas, lutas e provas por causa de uma péssima escolha, por causa de uma escolha não orientada, por causa de uma escolha sem a liderança do Espírito Santo, você está passando por vários e sérios problemas no seu relacionamento casado dentro da igreja. Olha, é a sua escolha, meu irmão, é a sua escolha, minha irmã. Se você está sofrendo, se o seu marido tem feito aquilo, e você vai perdoa, você tem que ir até o fim. Você não é obrigado a viver com ele, e nem ele é obrigado a viver com você, desde que os ambos vivam sozinhos e que não venha contrair outro casamento ou outra pessoa em suas vidas. Entendem? Então, a questão é essa. Tem muitas coisinhas que falta as pessoas encaixar. Então, se dentro da igreja somos ensinados como namorar, somos ensinados como escolher uma noiva, somos ensinados como devemos primeiro colocar aquilo na mão de Deus. Então, quando você coloca tudo isso na mão de Deus, em oração, em jejum, em busca e assim por diante, olhando mais para a questão espiritual e não para a questão material, e não para a postura, e não pela fisionomia daquela pessoa que você queira para ser seu marido ou sua esposa, se você colocar Deus nisso, Deus pode entrar e você ser bem-sucedido no seu relacionamento, no seu casamento. Por uma boa escolha, fazendo uma boa escolha, porém, Deus no meio. Se você retira Deus de lado, coloca Deus num canto e vai pelas emoções, e vai pelos olhos e pelo faro, então você vai se dar mal. Você vai ter que se conviver com isso. Por isso que tem muitos pastores passando um perrengue dentro da sua igreja. Porque são as escolhas de certos rapazes, são as escolhas de certas moças. E hoje vivem sofrendo, oprimidas, deprimidas e assim por diante por péssimas escolhas. O marido traiu, a esposa traiu e tal. Eu vou separar dela, eu vou separar dele e vou casar com outro e tal. Não, o pastor fica daquele jeito, ele não pode fazer nada. Ela não pode fazer nada, ele tem que conviver com isso até o final. Se você perdoou uma vez, vai perdoando. Se ela fez uma vez, vai perdoando. É sua escolha. Você escolheu assim. Foi sua escolha. Não existe nenhuma escritura que diz a mulher que traiu o homem, deixa esse homem e casa com outro homem. O homem que traía a mulher deixa esse homem e casa com outro homem. Não existe escritura para isso. Se existe um casamento, se nesse casamento houve uma infelicidade e traição, não tem como casar novamente. Ou a pessoa traída
aceita o perdão, ou aquele que traiu peça perdão, ou seja perdoado ou não perdoado, mas tem que ser assim, não tem outro casamento. E existe muitos pastores, coitados, na berlinda, onde os membros encostam ele na parede e põem o pulso assim debaixo do pescoço e diz, faça, você tem que fazer e tal, eu não aceito traição, eu não aceito que minha esposa me traiu, eu não aceito isso e tal, eu tenho que casar com outra. Aonde você tem Bíblia para isso? Aonde você tem palavra para isso? Aonde você tem Bíblia para isso? Para mostrar que você deve casar de novo porque sua esposa traiu ou porque o seu marido traiu. Se você casou na igreja, se você é um cristão, se você casou na igreja, tiveram testemunhas disso, tiveram ali, e depois disso existe uma infelicidade, no caso da traição dele ou dela, olha, meu amigo, vocês têm que se resolverem, vocês têm que se perdoarem, ou então ficam um canto, outro no outro, mas novo cônjuge, novo casamento, novo marido, nova esposa? De jeito nenhum. Vocês terão que conviver com isso, porque são nossas escolhas, E as nossas escolhas é que determina se eu vou ser feliz ou não. As minhas escolhas é que determina se eu vou ser infeliz ou não, se eu vou ser feliz ou não, se eu vou me dar bem ou não, se Deus está naquilo ou não. É as minhas escolhas. Vê? Deus nos deu o direito, o poder de escolher. Mas se nós escolhemos errado, se nós elegemos errado, se nós fazemos aquilo apenas por emoção, por carne, por visão, por uma coisa visão, por um sentimento ali passageiro que não seja ali duradouro, alguma coisa assim, então tem muitos unidos desta maneira. As pessoas já não oram mais, as moças já não oram mais para seu Isaac, os moços não oram mais para sua Rebeca, não oram mais, sabe? Praticamente namoro arranjado pelas redes sociais, é contato pelas redes sociais, é através de chat, de bate-papo, aquela coisa toda. A coisa está difícil, então, vamos atentar para isso. Jesus disse que o único motivo, a não ser por causa de prostituição, a não ser que aquela futura mulher daquele homem, a não ser que ela tenha feito coisas horríveis, a não ser que ela não é mais pura, mais virgem, e ela então não confessa seu marido, não faz seu marido saber disso, ela então já não foi fiel, nem mesmo antes de casar, porque não confessou para o seu marido isso, para o seu futuro marido. Então, muitas pessoas não entendem isso, né? Mas que Deus possa abençoar cada um, Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, e que este pequeno assunto que nós abordamos aqui possa abençoar você e sua família e a todos que estão nos acompanhando. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, Tabernáculo, mensagem fundamental, né? Inscreva lá, você passe para seus amigos, suas amigas, seus irmãos, seus parentes, para também se inscrever em nosso canal. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e tenha um ótimo fim de noite de sexta-feira, 1º de novembro de 2024. Deus abençoe.